Olá, voltamos! E aí, gente? Depois dessa pausa gostosinha de descanso, voltamos e voltamos com novidades, não é mesmo? Adriano Salles, bem-vindo, seu oi! E aí, galera, tudo bem? De volta agora. Um papo um pouco diferente, né? Mas sempre um papo bom, então isso que importa. Curtiu suas férias, o nosso afastamento? Ah, A gente não saiu de férias, foi outra pessoa aqui dentro que saiu de férias. exatamente. As férias boas de contar são as do cliente. É. E aí, Cris, como é que você chegou de férias? Está renovado? Chegando renovado, animado aí para esse novo formato, para a gente poder trocar aí assuntos diversos e também com a cabeça descansada. Aquelas férias que o corpo não descansa, mas a mente sim. São as melhores, são as melhores. E a gente chegou, eu também não estive de férias, mas foi uma pausa bem necessária. E a gente chegou aí com novidades. A gente mudou a nossa dinâmica aqui da conversa. E a nossa boa hoje já é a boa da que vai trazer a pergunta. Qual é? Eu estou aqui, ó. Qual é que foi a vencedora do Adriano para a gente começar o nosso ping-pong aqui? A nossa, aqui não é ping-pong, né? A gente faz, na verdade, frescobol de ideias. E eu Boa. estou aqui na expectativa de saber qual é o tema vencedor da Boa. semana, para a gente começar a palpitar. Antes, deixa eu só explicar a dinâmica. Cada um de nós vai trazer um assunto. O assunto foi escolhido entre três assuntos dentro que foram votados dentro do LinkedIn. Esse assunto vai ser comentado por nós em roda e a gente vai começar a fazer um circuito de trazer as novidades, as nossas perspectivas a respeito desses assuntos. Por isso que a gente está aqui. E o convite é sempre para acompanhar a gente dentro do LinkedIn para você criar a agenda aqui desta conversa. Então, o que rola aí, Adriano? Boa. Bom, eu provoquei o povo daqui com três assuntos, dois deles relacionados a IA, um mais voltado para plágio, outro mais voltado para regulação. Mas quem ganhou foi sobre o futuro do trabalho de hoje, né? Para a gente discutir um pouquinho isso. E aí, o que eu queria trazer com esse tema, né? Primeiro, eu acho que está estampado onde a gente quiser olhar que o modelo de trabalho atual em vigência, na sua grande maioria, né? A carreira que a gente foi ensinado, que é a carreira que deveria funcionar, as pessoas estão dizendo que não está funcionando, né? São inúmeros sintomas que a gente vê entre pessoas trabalhando em grandes empresas, de burnout, de estresse, de ansiedade, de tudo que a gente puder imaginar. E eu acho que tem isso a ver com as pessoas dizerem que desse jeito para mim não funciona. Ou seja, eu quero mais do que só o salário, então as pessoas estão indo algo em busca de algo além, né? Então, o que, que são as iniciativas que a gente vê nesse sentido? De um lado, a gente vê as iniciativas de talento as a service, né? A Open Talent, por exemplo, é alguém que tá puxando bem essa frente, de ter executivos que trabalham não por horas, e sim por resultado. Ou seja, são pessoas que você vai embarcar dentro da tua organização para que eles cuidem de determinados projetos com a senioridade que eles têm, né? Então, eu acho que essa é uma iniciativa muito forte nessa direção. E uma outra, que eu acho que ainda não é tão vigente no Brasil, mas para mim só vai ser cada vez mais, que são as empresas de uma pessoa só, né? Como os Estados Unidos e a Europa talvez sejam os mais impactados por essas demissões em massa das grandes empresas de tecnologia, essas pessoas que do nada vão para o mercado, elas passam a poder construir empresas com base na sua expertise, né? Ou seja, são empresas de uma pessoa só. Eles chamam de solopreneurs, né? Que são os empreendedores de uma pessoa só, né? Então, a gente tem todo um cenário de tecnologia que é muito propício para isso.
né? O usuário comum nunca teve tão empoderado para poder criar aplicações, para poder ter assistentes de inteligência artificial que te apoiam, enfim. Então, tem um número de variáveis que estão disponíveis hoje que até por tempo atrás não estavam. Então, eu vejo essas duas iniciativas como as iniciativas que são o futuro de hoje, é o futuro do trabalho de hoje, porque é um futuro onde cada vez mais você não será monoemprego, ou seja, você vai estar alocado em diversos projetos diferentes, e onde você vai ter mais autonomia do seu tempo. Então, enfim, acho que é o que eu queria ouvir um pouquinho. Essa é a Vai provocação raquetar para para ouvir quem? vocês. Vai raquetar É, para quem? boa. Raqueta aí, né? 15. A gente trocou comentários num post meu falando um pouquinho desse lugar. Você quer puxar o que você disse? Bom, quero. A gente falou um pouco sobre essa, né, será que estamos em crise do modelo de serviço, né, modelo de freelance? E eu acho que a fala do Adriano, ela traz para o lado, na verdade, de um potencial despertar aí, né, dessa autonomia, desse espaço de individualidade dos profissionais. E eu acho que é natural, dado que a gente passa de um pensamento industrial, que essa ideia de quantidade de horas é igual a resultado é uma ideia muito industrial, né? A ideia de que a produção precisa acontecer, que você está ali, né? Quanto mais tempo aquilo acontece, mais peças você produz. Só que a cada vez que a nossa atividade manual ela vai sendo terceirizada para uma máquina, para uma inteligência artificial, e a atividade intelectual ela opera em outro universo, né? Ela opera em outra lógica, que na verdade quanto mais tempo você trabalha, menos produtividade você vai ter. Eu acho que entra um choque de valores aí, um choque de crenças mesmo, e são as discussões que estão em pauta, né? As disputas narrativas e tudo. Eu tendo a achar que é inevitável que o modelo, por exemplo, remoto, vença no final das contas, porque os argumentos perante o presencial, eles são muito frágeis em relação à produtividade das empresas, e a gente sabe que no mercado real, o que define se continua ou não é o quanto a empresa está conseguindo crescer, está conseguindo ter de resultado. E a gente vê uma gama de profissionais ultra qualificados que não estão, né, aceitando mais essas condições, existe uma tendência ou deles, né, saírem, como acontece de certa forma, como a gente vive essa realidade hoje, ou de encontrarem empresas que estão oferecendo esse tipo de solução. Então, eu entendo que é um pouco frustrante o que a gente está vivendo agora, para quem está, né, adquiriu, de certa forma, consciência nesse sentido, de viver essa disputa, ao mesmo tempo, o futuro está chegando, né? Ele está presente aqui. Então, eu acho que, e é o que eu sempre falo, assim, a nossa disputa, mais do que a lógica argumentativa, a gente precisa mostrar com resultado que isso funciona. A gente precisa mostrar empresas remotas dando certo, a gente precisa mostrar empresas com 4 dias de trabalho que estão dando certo, a gente precisa mostrar solopreneurs, né, e pessoas as a service, empresas que contratam essas pessoas e que dão certo, porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue disputar essa lógica e trazer o futuro um pouco mais cedo, porque eu acho que isso é inevitável. Boa. Então, agora eu pego a bola. Vocês falaram solopreneur, eu gosto da versão brazuca, que é empreendedor. Né? Empreendedor. E, Boa. cara, bom, eu como visto os dois chapéus ultimamente, eu sou empreendedor e sou as a service, eu vou falar muito vou pegar esse meu lugar de fala para falar, às vezes é solitário, eu queria falar isso, às vezes é solitário. E eu tenho várias coisas às vezes. Primeiro, eu vou dar uma dica de livro.
já vou começar com uma dica de livro. O Ricardo Cavallini, ele trouxe um livro que é, no ano passado, muito bom, que é o Para os Seus Próximos 1000 Anos, um guia para as profissões que ainda não existem. Ele escreveu isso depois para aconselhar, né, fruto da conversa e dos diálogos que ele tem com a filha dele de 17 anos. E por quê? Sendo ele um professor de Singularity, enfim. Por quê? Porque olhando para o futuro, a gente olhando... A gente está aqui na nossa faixa de idade, que varia, né? Mas a gente já seguiu, já escolheu. Imagina uma pessoa de 17 anos tendo que escolher o que vai fazer da vida no mundo atual. Deu pau, né? Eu fico olhando para meu filho quer fazer física. Eu falo, que você quer fazer física? Bato palma, né? Mãe, eu quero entender a energia. Beleza, filho, vai lá. Mas o que o Cavallini fala, ele fala que a gente vai ter pelo menos umas 5 carreiras, quem tiver na idade deles, ao longo da vida. Porque o mundo está assim, ó, Bruno. Então, não adianta a gente questionar qual é a carreira de hoje. O que para mim faz muito sentido, portanto, a gente está falando sobre ser empreendedor ou ser as a service. Porque o meu eu de hoje provavelmente não é o meu eu de amanhã entregando valor. Né? Essa é uma das questões que pode observar. Então, o futuro, e assim, o futuro a gente constrói hoje também, né? Então, quando eu estou falando do futuro, o que é o papel do trabalho? Talvez seja uma ótima pergunta a ser feita. Qual é o papel do trabalho? O que é o valor que a gente precisa para aquele mundo que eu estou falando? Porque dependendo das escolhas que a gente está fazendo no presente, vai mudar tudo. Né? Enquanto a gente está indo com a pauta da crise climática, impactando totalmente, a gente está vendo. Eu fiquei chocada. A gente está tendo falta d'água na Amazonas e o Rio Grande do Sul imerso em água. Tipo, inverteu, né? E muda, o que as pessoas que trabalham nesses lugares, que foram tratadas para trabalhar nesses lugares, mudou tudo, mudou a chave delas. Então, o que entrega valor? Que eu acho que talvez seja uma pergunta muito importante quando a gente fala em as a service. O que eu preciso entregar valor? E quando a gente está desenhando uma carreira como eu, empreendedor, também qual é o meu diferencial? O que é o diferencial que a gente entrega? Para a gente poder se destacar. A pessoa, então a gente vai trazer um campo muito maior de construção de marca pessoal, de construção de reputação, de construção de elementos que façam que com você sejam tanto quanto marcas desejado para poder prestar serviços. Porque a gente está falando também estamos prestando serviços como empresas. Isso passa por um processo para mim que vai muito do autoconhecimento. E é uma coisa que é muito pouco trabalhada, as pessoas estão fugindo desse assunto, né? Elas não querem gastar tempo nelas mesmas, elas não estão querendo gastar muito tempo. Aliás, a gente está no contrário, elas pegam o celular e ficam no entertainment, né, nas redes sociais, fugindo das discussões profundas. Então, será que eu vou deixar... Eu queria mais uma rodada, né? Mas vou deixar aqui ressoando entre nós, vou devolver para o Adriano fechar a pergunta dele. Será que a sociedade atual, com todas essas divergências que a tecnologia está trazendo, ela está madura para esse tipo de trabalho, Adriana? Me conta. Eu tenho dúvidas, sendo honesta. Adorei ouvir as duas perspectivas diferentes. Eu acho que não, a gente não está pronto, mas a gente vai ter que ficar pronto. Não tem, é isso. Então, por exemplo, você comentou no início, você falou assim, poxa, às vezes o trabalho do eu empreendedor é solitário, mas é porque eu acho que é o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo isso no momento onde isso ainda está começando, ando, assim, está muito no início. Então, quando você estiver envolvida com o seu eu empreendedor e também estiver envolvida com outros 3, 4 grupos, assim como você está hoje, a sua vida não está mais solitária. Porque tem coisas que é o eu empreendedor, eu sozinha e mais ninguém, mas tem outras que, no geral, são acúmulos de pessoas para um objetivo. Né?
A sociedade, de uma forma geral, é tremendamente carente de um quadrilhão de serviços que não existem. Só que não existem porque ninguém foi lá pegar para fazer. Então, acho que nesse futuro, a gente vai ver um cenário onde as comunidades passam a ser protagonistas do negócio. Não é só, somos uma comunidade. Não, não. A gente é uma comunidade com um propósito X e esse propósito tem valor, porque a sociedade precisa disso e ninguém está resolvendo isso. Então, eu acho que o que vem de brinde no Eu Empreendedor, lá no futuro, é que a gente vai estar rodeado dessas coisas. Não vai ser só o Eu Empreendedor como 100% da sua fonte de renda. Eu não acredito na fonte de renda única, de jeito nenhum. Essa pizza vai ser muito partida. Então, acho que não vai ser tão solitário. E também estou super com cleans na ótica do home office, do presencial, do híbrido, do etc e tal. As pessoas gostam de estar juntos para colaborar. Eu acho que a gente está vendo hoje uma discussão entre presencial e híbrido ou remoto num cenário que ainda não reflete o cenário que vai ser mesmo, entendeu? Se a gente quiser pensar em fazer, sei lá, salvar alguma coisa, construir alguma coisa, resolver, sei lá, o analfabetismo no nosso bairro, antes do mundo, no nosso bairro, entendeu? Na nossa comunidade. Então, acho que eu sempre falo isso, tempos animados para se estar vivo e criando. Acho que esse é o futuro que eu vejo hoje. Mas Você vamos lá, até agora eu quero postou, saber, né? você até postou, né, sobre a colaboração e o futuro recentemente aí no LinkedIn. E eu acho que esse é um caminho muito. Assim, historicamente falando, né, desde o início, colaboração foi o que nos fez chegar até aqui. E eu acho que é sempre para ela que a gente acaba, né, convergindo. Então, nessas ondas de individualização e colaboração, de individualização e colaboração, acho que é para onde a gente vai, porque é familiar, né, de certa maneira, é o que é humano entre nós, assim. E eu acho que é super interessante, porque hoje eu sou um empreendedor, vamos dizer assim, eu estou em 5, 6 iniciativas diferentes, cada uma com grupos diferentes. Então, hoje eu colaboro mais do que antes, numa empresa só. É meio paradoxal, mas é o que acontece na prática. Então, eu trabalho com várias empresas de maneira simultânea, e todo o tempo que eu estou trabalhando para elas realmente é um tempo de qualidade, diferentemente de quando a gente, né, restringe a atuação profissional ali, muitas vezes as pessoas acabam ou não conseguindo ocupar a parte do tempo, ou ocupando com coisas extremamente burocráticas e desnecessárias, às vezes, para justificar a realidade de alguém ter que ficar sentada 8 horas na frente do computador, 5 dias ou 6 dias por semana, ou mais, né? Dependendo da empresa, como a gente viu aí, né, no LinkedIn. Então, eu acho que é legal de ver esses paradoxos sendo quebrados, né, essas possibilidades sendo exploradas, porque a gente consegue mostrar que é possível ter individualidade, né, você se expressar como profissional com aquilo que você acredita, sem ter que responder a uma agenda, né, de uma corporação que às vezes bate, às vezes não bate com você, e ao mesmo tempo colaborar com diversas outras pessoas que estão vivendo realidades parecidas e co-construindo, né, caminhos nesse sentido. E é o que você falou, quanto mais gente nesse universo, nesse formato, mais chance disso acontecer. Assim, a rede, ela se potencializa, ela se multiplica, né? Ela se exponencializa a partir de quanto mais pessoas eu coloco, que é a possibilidade de interações, ela é exponencial. Porque é isso, eu não tenho restrição.
Então, eu vou me conectar com as comunidades que têm valores parecidos com os meus, objetivos parecidos com os meus, e essas podem ser diversas, né? Eu acho isso uma das belezas desse processo, e eu acho que acaba sendo algo que estamos puxando, né, à frente, vamos dizer assim, desse universo hoje, mas que quanto mais seguro ele vai ficando, mais gente consegue entrar também a partir daí. Porque realmente é se jogar no desconhecido, né? É um mergulho no escuro ainda. Existe um grau de risco que, na minha percepção, é um risco quase simbólico, porque entrar numa empresa hoje também é arriscado. Você não sabe se o seu emprego está garantido até quantos meses aqui para frente. Então, eu entendo que é um risco, mas é mais subjetivo do que objetivo. Mas ainda assim, quanto mais estruturada essa comunidade tiver, mais segura para mais gente entrar. Eu vou já pedir para você puxar a sua pergunta, mas eu queria dar dividir 2 aprendizados que eu tive sobre esse assunto que você puxou, que é colaboração. Um deles a principal competência da colaboração é o accountability. Todo mundo fica, vou colaborar, mas as pessoas esquecem que tem que ter prazo, tem que ter compromisso, tem que ter uma série de coisas. Então, assim, hashtag accountability, galera. Precisamos nos comprometer quando a gente fala que vai colaborar, porque senão a gente tende a puxar mais do que precisa. A segunda coisa é que colaborar demanda desafio. Eu preciso, e volta para aquilo que a gente estava falando, né? O que é da nossa essencial? O que é aquilo que eu posso entregar de essencial para abrir espaço para o outro poder fazer? Então, colaboração não combina com centralização. Isso é outra coisa, e muito menos com comando e controle. Eu preciso aprender a confiar, eu preciso aprender a delegar e entender que eu posso saber fazer, mas não necessariamente eu sou a melhor pessoa para fazer. Então, isso para mim é super importante. E eu achei que cabia trazer, antes de abrir o Cris Bagatini. Assim, o Adriano deveria ter direito à tréplica, né? Mas só fica aberto para poder rodar, né? A roleta. Boa. Bom, o tema que eu trouxe para essa semana, acho que a pauta da IA está muito ativa nas redes, né? Principalmente no LinkedIn, toda novidade surge por aqui. Eu tenho observado bastante, né, os comentários, o que o pessoal tem trazido, assim, de novas ferramentas e questões nessa lógica, mas eu queria dar uma ênfase, né, hoje, dentro desse tema, e explorar ele com vocês, que é essa ideia da IA se tornar um segundo cérebro para a gente, né, profissional, pessoalmente falando, que pode ser pelo um caminho de você ter um clone virtual, vamos dizer assim, né, uma pessoa que recebe as informações sobre você e tenta emular seu pensamento para ter alguém para conversar que tenha visões parecidas com a sua, ou algum tipo de extensão de memória, vamos dizer assim, onde eu registro as minhas anotações e consigo, tudo que eu penso, escrevo, né, e adquiro, eu vou agregando isso para uma IA aprender e conseguir responder como eu, né, dessa maneira, pensando em expandir a minha capacidade cognitiva, pensando em expandir a minha capacidade de criar e a minha capacidade de, enfim, de fazer um processo reflexivo que é auxiliado, né? Eu acho que aquela visão de que cada vez nos tornaremos mais cibernéticos, né? Eu entendo que vai dos equipamentos físicos, mas também vai desse tipo de equipamento que é mais psíquico, de certa maneira. E aí a Maria Clara já trouxe, né, em uma das nossas conversas em reuniões aí o Obsidian como uma ferramenta, que eu queria ouvir a experiência dela um pouquinho, se ela topar compartilhar com isso. E uma outra falou também numa das nossas conversas, na verdade eu comecei a testar, porque liberou no meu celular o da Samsung Notes, ele não é essa a proposta, mas ele
talvez possibilite as suas anotações, né, serem organizadas pela inteligência, pelo celular. E uma outra, que aí é mais no âmbito organizacional, mas eu fiquei bem interessado, assim, em entender como funciona, e imagino que seja uma tendência que vai surgir aí para o mercado, que foi recentemente lançada pela Target Hill, né, que é uma consultoria aí de design organizacional, onde eles criaram assistentes de AI que têm competências específicas em determinadas questões de design organizacional, onde a empresa consegue conversar com eles sobre aquele problema direto. Então, ao invés de ser um GPT que tem o geral, né, que fala sobre tudo, eles segmentalizam, e eu já vi discussões das empresas trazendo suas próprias IAs, né, e com a cultura da empresa. Então, imagine você conversar com uma empresa que a IA entende a cultura e fala, tá, eu preciso dar um feedback para um colaborador. Como é que eu faço isso de acordo com a cultura da empresa? E essa IA foi treinada, ela é um clone, né, cultural da empresa, e ela consegue te orientar e falar, olha, faça assim, a gente prioriza isso e tal. Então, eu queria ouvir um pouco das expectativas e aprendizados de vocês com essas ferramentas que estão falando sobre a terceirização, né, a externalização da personalidade, ou do pensamento, ou da cultura, pensando na lógica organizacional. Eu vou ser sincera que eu quero ouvir mais o Adriano, porque, né, sabe que a pessoa que vai falar mais já aqui, assim, é ele. Eu vou dizer só que eu amo o Obsidian quando eu começar a usá-lo com eficácia, porque eu preciso pôr informações nele, que é justamente a minha preguiça. Eu quero muito ter um assistente desses, assim, que ele realmente seja o meu segundo cérebro, porque cara, é muita coisa o tempo inteiro e eu não fico, eu tenho que ainda preciso imputar informação no segundo cérebro. E eu não entro nisso, eu não tenho esse rigor. Então, o Gabi usa o Obsidian, o Gabi né, que esteve com a gente, o Gabi Piumbato, e ele usa muito bem. Assim, acho que talvez ele seja uma referência muito melhor para falar do Obsidian, mas eu gosto muito do Obsidian porque ele traz nodos, a gente consegue ver uma visão em nó, em rede, dos conceitos. Então, em vez dele ser uma coisa mais linear, como o Notion, o Notion tem uma arquitetura mais linear, né? Poder ver as intersecções de outros assuntos, eu acho que é uma potência muito legal do Obsidian. Mas, sendo bem honesta, eu não consegui ainda fazer uso do Obsidian, porque eu quero poder falar e gravar e colocar as informações lá, e eu queria muito que ele lesse as coisas que eu leio e pudesse colocar lá, para eu não ter o trabalho de fazer uma pausa e eu ter que escrever tudo isso. E também ainda não me dediquei a ver se já tem widgets ou coisas para, né, eu conseguir fazer isso, porque eles têm também uma comunidade que traz, mas eu não vi os avanços ainda. Então, quando eu tirar férias, quem sabe, eu consiga evoluir nesse aspecto. Mas eu tenho uma intenção. Se alguém souber e quiser me perguntar, eu vou ficar muito feliz também. Aí, Adriano. Boa. Cara, eu gosto muito de pensar na ideia do ser humano aumentado, né? Ou seja, como é que a gente potencializa o que a gente tem em nós. Então, no dia a dia, a ideia do Obsidian, né? Você falou, putz, cara, mas tá, beleza, você tem o Obsidian, tá, mas como é que eu faço a curadoria do que eu quero que vá para o Obsidian? Né? Isso vira um segundo trabalho. E tem um outro trabalho que é, cara, e como é que eu abasteço o Obsidian? Pô, que saco toda hora ter que ficar, olha, considera esse e-mail, olha, participa dessa reunião, olha, ouve essa, não ouve essa. Então, eu até postei sobre é um gadgetzinho novo, chama Friend, né? Que é um colarzinho. E o colarzinho que ele faz é o papel de endereçar essa dor que você falou, de a captura dos dados. Ou seja, a captura dos dados está toda feita pelo próprio aparelho. O próprio aparelho já tem inteligência para captar coisas do tipo, então beleza, então a gente encontra amanhã às 5 e ele transforma isso num evento na tua agenda. Ou seja, de uma forma ainda muito embrionária,
mas você já vê a figura não de um segundo cérebro, mas de um assistente que está atento a tudo que está acontecendo durante o teu dia, né? Então, acho que acho que o papel do segundo cérebro eu enxergo mais como a parte quase que do autodesenvolvimento. Tá bom, agora que você me conhece muito, ou seja, talvez poder ter um apoio para se fazer perguntas muito difíceis, no final das contas. Então, o que eu olho para o Obsidian, eu vejo mais como um assistente. É um baita de um assistente, que hoje você tem que, de certa forma, fazer os pontos de conexão, né? Os tais nós que você falou, mas muito em breve, cara, você vai ter uma inteligência artificial para fazer isso para você. Ela vai ter todas as tuas conversas, todas as tuas memórias, e automaticamente, com base em contexto, ela vai falar, aqui a Maria Clara estava falando sobre comunidade, e aqui nesse texto também. Então, ela vai criar os nós todos sem você precisar meter a mão. Senão, é ficar trocando um trabalho pelo outro, no final das contas. Vou ficar esperando mais um pouco, então, porque senão vai dar muito trabalho. Agora vou te perguntar sobre a IA, isso é uma segunda coisa que o Pins trouxe, que foi essa capacidade de ter um segundo cérebro coletivo. Porque se a gente está falando, e olha que louco, né? A gente está falando sobre carreiras as a service, mas a gente acaba tendo que fazer um board em muitas empresas quando a gente entra nessa vida dessa virila, que eu chamei de virila premium, a gente acaba tendo que fazer onboarding em muitas empresas diferentes, né? Então, humanamente, o corpo é difícil a gente ter que emergir numa cultura, porque a gente precisa incorporar a cultura. A cultura não é algo que eu aprendi, a cultura é algo que você vive. Mas tem coisas que estão dentro da cultura, os usos e costumes, o tácito, tem elementos dentro da cultura que às vezes você tendo isso mapeado ou percebido, a IA pode ajudar a gente a fazer uma pergunta, falar, qual é o processo que é costumeiro aqui dentro para eu fazer tal coisa? Então, esse auxiliar cultural, ou mesmo da gente olhar para... Eu lembro quando, faz muito tempo, eu participei de um projeto que falava de gestão do conhecimento dentro da Prodesp, que era a empresa onde eu trabalhava, e a gente queria fazer registro das regras de negócio. Enquanto o registro, faz mais de 10 anos, acho que não tem problemas em trazer isso, mas a gente, enquanto registro de regras de negócio, era também olhar para o conhecimento que estava dentro da organização e registrá-lo. Isso já avançou muito, estou falando de 2010, né? O projeto era de 2010. Mas a gente foram surgindo comunidades de prática e todo aquele conhecimento dentro de uma plataforma. Quer dizer, hoje a tecnologia avançou exponencialmente para muito além daquilo, mas a questão da gestão do conhecimento permanece. Então, essa lógica do que você está falando, imagina, faria sentido no segundo cérebro coletivo, e ele nem precisa que possa acessar a internet, mas nem sempre, porque ele é daquele contexto. É o exemplo do que o Pins falou da Target Till, né? Que ele está dentro do contexto deles, com as informações que eles estão trazendo, e foi muito legal as IAs deles, inclusive. Mas faz sentido isso? Agora, sendo do segundo cérebro individual para o segundo cérebro coletivo, para mim, pessoalmente, faz todo sentido. Eu acho que a partir do momento que eu tenho um benefício individual por fazer uma contribuição ao coletivo, todo mundo quer isso, né? Então, se eu posso compartilhar, por exemplo, os meus interesses de compra de casa, as coisas que eu quero comprar em casa, em prol de ter uma inteligência artificial que reúne os pedidos de todos os moradores do meu condomínio e faz uma compra única. Opa, eu quero participar. Estou disposto a dar meus dados. Ou seja, a questão, eu acho que, não sei se eu entendi, mas eu abordaria nessa ótica do coletivo. Ou seja, você traz a sua experiência individual para um benefício coletivo. Então, para mim, faz todo sentido. Eu acho que é para onde a gente caminha, no final das contas. O que a gente vai definir é, individualmente, em quais coletividades eu quero participar ou não.
onde são os lugares que eu chego e eu boto as minhas cartas na mesa? Eu falo assim, ó, aqui para essa galera, essas cartinhas aqui estão na mesa. Então, sei lá. É o que eu penso. Para mim, a revolução, sim, tanto quanto comparar um vídeo com uma foto, sabe? Eu trabalho com cultura tem muito tempo, fiz projetos em muitas empresas, e o que a gente faz é tirar uma foto. A gente descobre naquele momento, naquelas condições, como é que está a cultura, qual movimento, né, possível ela vai fazer. O que uma ferramenta como essa é capaz de fazer numa empresa, ou num grupo, né, numa comunidade, é um vídeo, não é nem um vídeo, é uma live, né? É a capacidade de maneira contínua, encontrar para onde aquela comunidade está se movimentando. E a qualquer momento eu falar com ela, entender qual é a realidade daquele momento, né? Eu acho que é algo que, quando de fato for, né, conseguir ser implementado, pode transformar muito o processo, o modelo organizacional, e assim como num projeto de cultura, que a gente tira uma foto e a gente consegue ver, a gente achava que era verde, mas é azul, a gente achava que era assim, mas era assado, as incoerências vão ficar muito mais claras no dia a dia, porque a gente, assim como no segundo cérebro pessoal, a gente treina com o que a gente acha que é, né? E aí você vai começar a ver as respostas e falar, nossa, mas está diferente do que eu esperava, né? Nossa, que resposta estranha, será que eu faria isso mesmo? E aí você consegue perceber que o que você acha que é e o que você realmente tem uma diferença significativa. E no coletivo isso é muito, muito mais comum, né? Porque você pega uma página cultural de uma empresa e que fala uma coisa, e quando você vai ver na prática, os processos, as estruturas são talvez não opostas, mas são muito diferentes. Então, eu acho super interessante. Eu não vejo a hora disso acontecer em projetos, inclusive. É isso que a Target Field fez, é algo que está disponível para todo mundo. Na verdade, é só você ter a assinatura paga do GPT, ou do Gemini, ou do Claude, e você consegue treinar um agente. Basicamente, você vai treinar um agente, e aí você pode treinar esse agente em todos os conteúdos que você tiver do ponto de vista de cultura, e ele está disponível para qualquer pessoa da organização perguntar para ele, vem cá, eu estou pensando em fazer isso, você acha que isso teria problema de acordo com nossos valores? Ele está lá disponível. Então, isso, pra vocês terem ideia, eu estou fazendo nesse momento um agente desses que transforma a transcrição de uma reunião de escopo de projeto, ela transforma nos documentos do projeto, na especificação funcional, no macrocronograma, a ata da reunião, tudo, roadmap de desenvolvimento do produto, ou seja, a partir da reunião ela consegue isso tudo treinando ela com documentos. Então, é algo que é super viável de fazer hoje. O problema é que as empresas não têm tanto conteúdo criado em cultura. Quando você vai ver na prática mesmo, não tem. Então, é quase que você precisaria de uma IA dessa. Vamos ver as pessoas conversando aqui dentro. Peguem o canal de comunicação da empresa, o oficial, a partir de agora tem uma IA que está aqui olhando. Ela vai ver como vocês se tratam, e a partir daí ela vai tirar conclusões sobre a cultura de vocês. Essa é uma experiência, no mínimo, ia ser bem chocante para as empresas. Mas são coisas que já estão aí, gente. Já estão aí, disponíveis. Não estou falando de ciência de foguete, não. Estou falando de coisas que a gente sai do call aqui e faz. Vamos falar a respeito. Eu acho que ia ter muito gestor que ia se surpreender com o resultado da análise. Eles acham que é uma coisa. Imagina! Pega o histórico de conversa de um grupo desses de WhatsApp, manda para a IA e fala assim: me dá a sua opinião sobre
Qual é a cultura vigente aí que existe entre esse grupo? Tá aí, ó. Tá boa para você fazer essa, Clint. Esse é um bom. Boa, gostei. Agora eu vou pegar aqui, vou já manter esse lugar, né, falando de cultura, e vamos. Porque eu acho que isso tem relação com o vencedor da minha enquete, que foi, não surpreendente, zero surpresa, o marketing human to human e o que muda nos negócios. E, bom, vamos lá. Essa semana teve o lançamento da versão brasileira do livro, né? Marketing Age to Age, ou A Jornada para o Marketing Human to Human, que é o novo livro do Philip Kotler, afinal de contas, o pai do marketing. Junto com o Valdemar, eu não sei falar esse nome, gente, não dá para falar, é muita consoante neste nome, não se consigo, nos dois. E o Marcos Bebendo, que é professor aqui da SPM, na versão brasileira, ele também fez parte. Eu ainda não li todo o livro, tem uma live aqui no YouTube com o próprio Kotler, então eu vou deixar o convite, mas eu queria trazer, até porque o nosso tempo nem permite falar do próprio conceito, mas eu queria falar mais do human to human do que do próprio marketing e a provocação que eles fizeram na apresentação do que motivou o conceito, né? Por que sair desse lugar dos 4 Ps, que foi o próprio Kotler que trouxe, para esse lugar, agora falando de human to human, que é esse humanocentrismo, que vem sido dito e muito pouco praticado, na minha opinião. Uma coisa que eu acho que é importante trazer para a conversa é que no pensamento, estou lendo aqui o livro, né? No pensamento do marketing human to human, tem 3 teorias bem-sucedidas que, individualmente, uma é a lógica dominante de serviços, que indica que todo valor é co-criado entre a empresa, seus consumidores e outros stakeholders, e isso transforma o consumidor num participante do processo de valor. A gente começou falando sobre valor no campo, no profissional, né? A digitalização, que engloba o uso das novas tecnologias de conectividade e a IA para individualizar demandas e contatos e humanizar o atendimento. E o design thinking, com a sua perspectiva de flexibilidade, inovações constantes e interação. A gente tem um ponto, o que motiva, e eu acho que isso é muito duro para quem está... para muita gente que fica focado no marketing digital, principalmente no marketing digital, é que uma das motivações principais é que o marketing passou a ser visto como antiético, por só visar o lucro a qualquer custo. Então, começa a falsificar pesquisas, a gente tem casos reais disso acontecendo, né? Pesquisas, indicadores. Então, os consumidores passaram a ver a área do marketing como uma área de não mais de geração de valor, mas só de geração de lead growth, e não sendo uma área estratégica que faz com que atue para a percepção de marca e que valorize. Então, o marketing passa a ser um agente de quebra de confiança. E quebra de confiança, e aí, cadê a reputação? E como é que isso, sendo que a gente está o tempo inteiro perseguindo reputação, negócio, essa virada da influência, quer dizer, é um pacote que é complexo, ele vem sendo... o livro original é de 21, é pós-pandemia, onde a gente... E também no crescimento das conversas de ESG, ele foi concebido, né? A percepção americana está naquele período. A gente vem vendo esse avanço da agenda do ESG, do capitalismo consciente, do capitalismo de stakeholders, então trazendo os stakeholders para o centro. Mas e aí? Né? Como é que a gente... Agora o ESG tem perdido um pouco de espaço, teve um monte de wash, e como que ficam os negócios? E aqui, olhando para vocês, assim, quanto design, né, a parte de produto, inovação, Adriana, aqui você com cultura, design organizacional, eu queria muito ouvir vocês dentro disso, menos sobre o marketing, mas mais sobre essa questão do humano no centro e até como as empresas vão fazer com que isso rode, se é possível ter um marketing com essa visão como um eixo transversal de influência dentro das organizações para que se traga, de fato,
o AME e o interesse dos stakeholders e o resgate dessa confiança. Ufa, deixei o desafio pesado para vocês no final, hein? Podem escolher, não vou nem sortear. Quer começar, Clint? Bora, bora. Minha perspectiva sobre isso, acho que entra também em produto digital, que é assim, vamos lá, uma cultura, muitas vezes, ela vai transparecer o que é o objetivo da empresa, o que a empresa, se a empresa, né, como se fosse um grande produto também, de certa forma, porque ela está servindo algo para a sociedade, e tem suas restrições, suas regras de negócio, né, suas características, tudo. Mas eu acho que existe essa questão de que, e aí, tanto trabalhando com produto quanto trabalhando com empresas, a visão principalmente dos tomadores de decisão, né, de quem direciona, é orientada ao resultado, mas de uma maneira direta, vamos dizer assim, onde eu esqueço, de certa forma, quem é que está do outro lado, o meu cliente, o meu usuário, né, o meu colaborador. Então, eu estou tão orientado ao resultado, de uma maneira, né, isso, direta, sem olhar para o contorno, que eu esqueço que tem um usuário do lado de lá. Né? E aí eu vou me preocupar com isso quando o meu resultado não está retornando o esperado. É incrível a quantidade de plataformas, falando de digital, que as pessoas claramente não pensaram nas necessidades que esses usuários têm. Você vê ferramentas difíceis de usar, complexas, confusas, e que são grandes, né, e são alcançadas por milhões de pessoas, enfim, e empresas, mesma coisa, que não conseguem se adaptar às realidades, não atendem às demandas dos seus clientes, dos colaboradores. Falhou? Falhou? Está travando um pouquinho. Tá, tá. Eu acho que voltou agora. Não. Acho que voltou. Você falou as Tá, demandas e... tá. Eu vejo como uma tendência de retorno, principalmente com o avanço do artificial, vamos dizer assim, porque a gente quer interagir com pessoas, a gente quer sentir que alguém pensou que eu estou vendo aquilo, e não que é uma coisa genérica. Então, eu acho que essa volta à humanidade, essa volta à natureza, de maneira geral, é algo que tem crescido cada vez mais e que está puxando as empresas para se direcionarem para isso, porque nem tudo vai ser artificial, né? Nem tudo a gente quer resolver com a máquina. E eu acho que a gente vai encontrar essas fronteiras, e para mim essa fronteira está muito na relação humano para humano. Ninguém gosta de ser atendido por uma URA, né, por um chatbot, porque, assim, se você for, eu imagino, nunca fiz esse teste, mas qual é a mensagem mais enviada para o chatbot? Falar com o atendente, né? Porque a gente tem essa necessidade, não é uma questão, não é sobre praticidade para a maioria das situações, né? A máquina vem para resolver o básico, o padrão, que é problema que se resolve facilmente. Mas quando foge do básico, que é quando a gente vai falar com o danado do chatbot, não dá para ser a máquina. Então, eu imagino que essa tendência não seja só para esse tipo de atendimento, mas também para comunicação, para posicionamento. Boa. Cara, isso é assim, eu acredito nisso há muito tempo já. Quando a gente fez o Zip lá atrás, a gente construiu um supermercado digital que era feito para ser absolutamente incrível para o consumidor. Então, ele nasceu comigo atendendo 30 amigos meus e a cada entrega eu perguntava o que tem que ter para ser incrível. Então, depois de 3 meses, eu peguei esse conjunto de desejos desses consumidores, eu blindei
e eu construí a empresa inteira da porta para dentro para entregar aquela experiência. Então, mas por que isso tudo? Porque eu queria criar conexão com os meus consumidores. Ou seja, quando eu falo de resolver tudo que é o transacional, eu diria que isso é o mínimo que se espera. Mas a humanização, o H2H, para mim, no final das contas, cara, é quando eventualmente eu descubro o nome do seu filho, ou eu sei que você tem um filho, ou eu te. É, é o ir além. É o que a gente vê muitas vezes na padaria da esquina, que o cara conhece você, e aí, como é que tá sua mãe, não sei o quê. Ou seja, eu acho que é esse o grau de humanização que a gente espera, porque a gente vive um momento onde a gente tem fartura de serviço. Eu tenho fartura de serviço, eu tenho 1 milhão de pessoas tentando me vender. Por isso que as pessoas têm ojeriza ao marketing que parece venda. Não aguento mais. Parece correspondência de correio, que eu recebo 20 e eu sei que é tudo propaganda, mas o que você jogou fora? Não tenho a menor ideia, mas era propaganda, foi pro lixo. Então, é normal que as pessoas tenham ojeriza disso. Então, qual que é o caminho de resgate imediato? Não, eu quero conhecer o dono do negócio. Né? A gente vê os building lives hoje em dia, né? A mulher do Nó, que é aquele banco digital para facilitar as contas de casais. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela resolve a vida do casal, ou seja, as contas todas passam a ser pagas de uma conta e os dois contribuem para essa conta. Enfim, essa é a dor que ela resolve. Ela está postando hoje no LinkedIn, ela com um time, meia dúzia de pessoas, na mesa da casa dela. Então, vamos tentar essa funcionalidade aqui. Aí filma, dá errado. Então, assim, cara, é isso que é maneiro. É isso que conecta com o consumidor, que é o. Cara, ela é que nem eu. Pô, então, peraí. Porque, do contrário, se você. As marcas que não se preocupam no H do H, no human experience, no human connection, é, é uma briga de dinheiro. Se você não se preocupa em nada com relação a isso, eu, como competidor, se tiver muito dinheiro, crio um concorrente para você e roubo. Roubo, acabou. Não tem nada que te prenda. Então, olha que curioso, lá no Zip, a gente não gastava nada com marketing, nada. Cada cliente meu me trazia 6 clientes novos sem eu fazer nada. Por quê? Porque quando quebrava um ovo, o meu entregador falava: você quer outro ovo? Você quer que eu tire o valor aqui para você? Ou você quer que eu te dê o crédito? Sem perguntar para ninguém. Porque essa é a humanidade que a pessoa espera. Então, eu estou de bem de ser atendido por um chatbot que tem uma inteligência artificial que fale como uma pessoa normal. Eu estou de bem com isso. Se ela resolver o meu problema, eu estou super de bem com isso. Mas eu vou ficar super chateado se qualquer problema que tiver, putz, não passou meu cartão aqui. Não, então não tem que levar embora. Pô, cara, mas eu sou seu cliente há 10 anos. Então, acho que a gente vai para esse nível de personalização, de humanização das experiências. Não, o básicozão é triste pensar que muita empresa não faz. Muita mesmo. Cara, não existe diferencial competitivo mais difícil de conquistar. Porque conexão se constrói regando. É relacionamento, conexão. Então eu tenho que estar ali regando sempre. Quando as coisas vão bem, quando as coisas vão mal, quando você está chateado, quando você está feliz, eu estou ali regando de forma consistente. Então não dá para pegar com dinheiro. Não dá. Não dá. Então, acho que é um baita de um caminho. Agora que tem um livro desse, vamos, vamos torcer para que mais e mais empresas se mobilizem nessa direção, com certeza. Você falou do livro, né? Eu lembrei, assim, a coisa que mais me deixa feliz é que o Kotler está falando isso, as pessoas ouvem. A gente pode estar falando isso há um tempo, mas quando o Kotler fala, as pessoas ouvem. Então, acho que só o fato do seu Kotler já é muito bom, assim. Ele dá um respaldo para muita coisa que a gente já fala.
E ouvindo vocês dois, eu acho que como vocês se complementaram bem, né? Porque quando você fala sobre o seu entregador poder fazer algo, isso é cultura. Isso é cultura orientada à marca. Eu estou fazendo uma série de certificações ligadas à marca e a gente, numa delas, falou assim: o que é valor, né? Esse valor que a gente tanto fala é o valor além do lucro. Quando a gente está falando, tem muito a ver com o propósito. Então, se é o que me motiva, o que me faz existir, é a percepção de valor, é o além do lucro, mas a gente está garantindo nas nossas execuções que isso aconteça, aqui trazendo esses questionamentos para quem ouvir, que são perguntas que são importantes da gente se fazer no dia a dia, que elas refletem tanto no design do produto, quanto se reflete também no design de cultura, que isso é estratégia. Tá bom, eu estou prometendo isso, mas eu estou garantindo que isso seja executado no meu atendimento na ponta, na minha logística, na minha área de compras, na minha área. Então, essa parte interna, ela está preparada para fazer o delivery do que eu estou prometendo, e isso tem a ver com a qualidade do endomado, né? Pensar em endomarketing ou employer branding, isso tem a ver com eu fazer boas relações com a minha cadeia de fornecedores e todo o supply chain. Isso tem, porque você não entregava o produto, né? Se o teu entregador o produtor do ovo te entregasse ovo quebrado, você também ia ter um problema. Ele é coparticipador, né? Ele é parte da entrega de valor. Por isso que os stakeholders também são importantes. Mas acho que tem um lugar ele fala do design thinking. E a gente está falando de um processo de trazer esse olhar para o humano, para as necessidades humanas e talvez da própria sociedade para o campo da tomada de decisão também, né? Não adianta a gente olhar para o lucro e o lucro enquanto fim. O lucro é necessário para algo, para sustentar outro processo. O shareholder é importante, hiper. Afinal, é com o dinheiro dele que a empresa começa a rodar e ela se sustenta e ele tem que ter um retorno, ok, mas a que custo? Né, qual o tamanho disso também? Então, são perguntas que precisam ser feitas para ir além do lucro. O que é o que a gente faz além do lucro? Isso eu não estou nem falando que está no livro, não está. Mas acho que são daquilo que fica para mim, ouvindo, é muito sobre isso, sabe? Sobre o que é valor, entender a pessoa e a relação, que existe alguém ali do outro lado, que eu não sou dono. Eu tenho preguiça de pessoas que fazem persona chutando persona. A persona é hiper importante, mas ela tem que ser pesquisada, ela tem que ser escutada, ela tem que ser, sabe, não adianta você achar a sua persona, você tem que ouvir a sua persona, porque se você não traz a sua pessoa para o centro da sua relação e entende que é ela que define o valor que você está entregando, e não você que define o valor que você está entregando, é na relação, não adianta. Você tá, nem chuta, para de falar em persona, porque você está perdendo tempo. Então, eu acho que essa é a principal provocação para os negócios, né? Que a gente acho que está somando aqui ouça o outro, traga o outro para a relação, qual é a conexão que você está fazendo e principalmente qual é aquilo que está mais profundo em você que faz com que você queira gerar valor para o outro. Isso vale para a carreira, isso vale para essa service, isso vale para o empreendedor e para grandes organizações. Você tem que ter coerência no que você está fazendo com relação ao outro também, porque senão, que relação é essa? Que comunicação é essa? Que marca é essa que você está criando? Não é marca, não é marketing, muito menos vai favorecer a tua reputação e a confiança, que é um dos aspectos que está sendo trazido com muita força nesse livro. Salve Kotler, adoramos que você está trazendo esse assunto para o centro. E aí, tréplicas, ou a gente pode abrir para os nossos encerramentos? Não. Eu cobri bem. Me sinto representado. Uhum. Tá bem. Então, só aquele tchau, galera. Até semana que vem. Não, com certeza. Não, me sinto representado no tema, nesse tema aí. Agora podemos ir para as nossas despedidas. Bom. Gente, foi muito legal. Seria legal a gente também saber de quem está vindo, se curtiu o movimento, se curtiu a mudança. A gente está agora no YouTube.
E eu vou convidar para a gente dar despedida e fiquem já amanhã, em breve, novos assuntos aqui para a gente fazer o nosso. Você sabe que são sempre 3 teminhas que a gente vai trazer lá para a escolha da galera. Clean, seu tchau! Galera, obrigado aí pela audiência, espero que vocês tenham gostado da conversa. A gente quer saber, é isso aí, quer saber se o formato funciona, feedbacks sobre como que a gente, né, opera e executa isso aí em outras lives. A ideia é a gente seguir toda semana com os temas e também sugestões de temas aí para outras discussões, mas sempre nessa pegada, inclusive sugestões ou convites também em relação a pessoas que querem participar com a gente, né? A gente mudou um pouco o modelo, mas ainda tem espaço para mais brincadeira, para mais gente. Então, fiquem à vontade para sugerir ou, né, se convidarem, inclusive, se quiserem, para sessões nossas e papos nossos daqui. Adriane, seu tchau. Eu adorei porque foi um papo como os nossos papos, então eu acho que a gente foi bem fiel ao que a gente é. Então, quem assistiu e gostou, quem não gostou, e vamos que vamos. Beleza, eu também adorei. Acho que e sempre saio com a sensação de ter aprendido algo novo, então isso para mim é super importante. É isso, gente. A gente se vê aqui semana que vem de novo. Beijo para vocês. Até mais. Valeu!